comentando a rodada 5 do Nordestão. E eu tô aqui falando um pouco sobre essa quinta rodada, né? Eu vou comentar aqui alguns resultados da Copa do Nordeste, porque tivemos a quinta rodada inteira acontecendo aí nessa semana, né? Então a gente tem aí 8 jogos para comentar, 8 resultados para comentar. E hoje, velho, se eu até arrumar um tempinho, hoje pela tarde, eu quero fazer uma live lá na Twitch apenas, né? Pra reagir aos gols, tá ligado? Aqui no YouTube é um pouco mais difícil porque tem questão de direitos autorais, tá ligado? Mas eu quero fazer aqui uma live reagindo aos gols, né? Eu não assisti todos os jogos ainda, mas queria fazer essa live lá na Twitch, pelo menos, reagindo aos gols, certo? E lembrando, nós temos também o canal lá na roxinha, né? Você que está acompanhando pelo YouTube pode ir lá também na nossa twitch.tv/espaço da bola, certo? Nesse link que eu coloco aqui para vocês, tem o link também para você acompanhar a gente lá, certo? Então, apoiar a gente em todos os canais é importante demais. Então, quem estiver acompanhando aí, já segue lá também, certo? Bom dia, Genivaldo. Um grande abraço aí para você. Obrigado pela presença. Bom dia, saúde e muita paz para você também, meu amigo. Tamo junto. E vamos lá, falar da Copa do Nordeste. A gente teve aqui a rodada completa, né? Vamos falar de cada um dos jogos. A gente teve aí, começando já na terça-feira, e na live de terça-feira eu já errei o primeiro palpite, né? Eu já coloquei ali que o Náutico venceria a partida. Mas o River foi lá nos aflitos e desceu-lhe, né? 1-0 para o River, e o Náutico fica aí numa posição não ruim, né? Porque não caiu ainda na tabela, mas é porque exatamente esse grupo ele tem uma média de pontuação mais baixa. Olha como tá aqui o grupo A, né? Vamos fazer essa conta de média de pontuação, certo? Deixa eu até ver aqui se eu consigo abrir uma planilhazinha. Né? Daqui a pouco a gente faz essa conta aí, velho. Achei aqui uma oportunidade pra gente fazer. Então, o River vencendo aí essa partida se mantém ali no G4, né, do grupo A, assumindo a vice-liderança inclusive. Então foi bem demais a equipe do River, né, nesse resultado. Vamos falar sobre a classificação também daqui a pouco. O Vitória confirmou ali o favoritismo contra o Itabaiana dentro do Barradão, venceu aí 3-1 a equipe do Vitória. Eu tinha apostado aqui na Juazeirense, porque é um time que quando joga dentro de casa, ele leva muita pressão para cima do adversário, né? Então, como mandante, o Juazeirense é uma equipe muito difícil de se enfrentar. E o América só tinha 1 ponto conquistado até agora, então eu acreditava que o Juazeirense pudesse vencer o seu jogo. Mas deu América. A América se recupera e apesar de não sair da última colocação, o time pelo menos sai daquele marasmo lá de ter 1 pontinho só. Então dá uma melhorada aí na pontuação a equipe do América, mas segue ainda na última colocação. E repito, o grupo A é um grupo de uma pontuação muito alta, uma média de pontuação muito alta, certo? Então ainda segue uma situação complicada aí para a equipe do América. O Maranhão aqui venceu o 13, né? Falei bem do Maranhão, lá ele, mas o time tá muito bem também no campeonato maranhense e na Copa do Nordeste, apesar de não ter engatado ainda, vence sua partida e confirma, eu acho, que um favoritismo, né, contra a equipe do 13. O Maranhão estava aqui em penúltimo colocado, né? Tinha apenas 5 pontos, mas vence e iguala a pontuação dos times que estão aqui na zona de classificação, né? Então mostra ainda que o grupo está muito embolado, esse grupo A. O Bahia venceu a equipe do Ceará e esse jogo foi o jogo que eu estava assistindo, certo? Na quarta-feira, para falar a verdade, eu tava na live, fazendo a live do CSA, né? O CSA jogou contra a equipe do CRB pela tarde
O CRB jogou à noite também, né? Então o time do CRB teve 2 jogos no mesmo dia. Isso daí eu achei muito ruim, tá ligado? Porque pela Copa Alagoas, o CSA enfrentou a equipe do CRB, só que é um campeonato que o CRB não estava levando a sério. E como era um clássico ali, talvez esse jogo eles pudessem colocar uma equipe mais próxima da equipe principal, não a titular, né, para não desgastar os jogadores, mas o time do CRB poderia colocar alguns outros jogadores lá para agregar lá no clássico. Mas o sub-20 do CRB deu um caldo lá no CSA, né? O CSA ganhou apenas de 1-0. Lembrando que era o time principal do CSA contra o sub-20 do CRB. Então, 1-0 só foi um placar muito magro, né? E que eu acho que esse jogo até ficou mais evidente os defeitos, né, e a falta de qualidade do CSA do que propriamente mostrou algumas partes positivas. Eu vejo assim. Mas o jogo foi às 3h15, então acabou ali umas 5h15, 5h30, e aí eu fui pra live. Né, eu devo ter começado a live umas 6 e pouca, tal. Não. Agora eu não vou lembrar qual foi o horário que eu fiz a live, tá ligado? Só que aí, quando acabei a live lá, tá ligado? Eu fiquei só acompanhando aí as partidas por alto, tava vendo aí Ceará e Bahia, tava acompanhando de lado também esse ABC e CRB, então não acompanhei o jogo pra fazer comentários mesmo, né? Pegando os detalhes da partida. Mas de uma maneira geral, foi uma partida que o Ceará foi bem incisivo no início da partida e conseguiu ali abrir o placar. Eu até olhei e disse, pô, o Bahia tá levando sufoco, levando aperreio da equipe do Ceará, né? Só que, de novo, o time do Bahia, quando conseguiu colocar a bola no chão, mostrou que é uma equipe bem qualificada e consegue aí virar o jogo, o time do Bahia, né? Então, já é o segundo jogo do Bahia que eu vejo nessa característica. O primeiro foi o Bavi, né? O Bahia leva uma pressão inicial lá da equipe do Vitória, leva um gol, mas depois, quando bota a bola no chão, né, e acalma um pouco os ânimos, o time do Bahia mostra a sua qualidade. Só que é aquele negócio, né? Se o time apertar, sufocar o Bahia, claro que precisa ser uma equipe boa, né? Uma equipe forte. Não só intensa, de sair correndo para marcar todo mundo, mas precisa ser um time forte. Precisa ser um time de qualidade. E aí, se o time com essa qualidade sufocar o Bahia vai levar gol, tá ligado? Já vi esse detalhe aí. Nas 2 partidas que eu assisti do Bahia foi assim. Aquela pressão inicial, o Bahia cede e leva um gol. Mas na qualidade, na bola jogada, o Bahia consegue controlar ali, tomar conta do jogo e no seu ritmo, na sua qualidade, consegue fazer seus gols. Nesse jogo não teve a questão do cartão vermelho, né? Porque no Bavi o Rezende é expulso e aí complica pro Bahia também, né? Mas nesse jogo aí o Bahia consegue aí garantir 3 pontos importantíssimos, né? Triunfo aí para a equipe do Bahia e dispara aí na primeira colocação, né? O Sport também vence a equipe do Altos. Eu sempre falo que é difícil jogar com o Altos lá, né? É interior do Piauí. O gramado também não é tão bom e o time usa isso como uma característica própria, né? Uma arma para vencer o seu adversário. E aí o time do Altos não conseguiu segurar o time do Sport. A verdade é essa. O Sport foi lá, conseguiu vencer o seu jogo e pontua bem também, né? O Bahia jogou como... Que estranho. Geralmente, a tabela da Copa do Nordeste é isso que eu tava meio que achando estranho agora. Geralmente, eles pegam os times que são mandantes. Aí, por exemplo, os mandantes são todos os times do Grupo A. E os visitantes todos do Grupo B. E vice-versa. Aqui não, olha, o Bahia é do Grupo B e foi visitante. Assim como o Sport é do Grupo A, foi visitante. O CRB do Grupo A foi visitante. Fortaleza Grupo B foi visitante. Então eles estão alternando também, né? Nessa questão aí. Interessante. Então, aqui a equipe do Bahia, né? Vencendo o Ceará, o Sport ganhando da equipe do Altos. E esse empate aqui, ABC e CRB, né? Que o CRB estava perdendo ali até o meio do segundo tempo. Se não me engano, o CRB abre o placar, não é? O CRB abre o placar, toma a virada e depois busca um empate. Só que o CRB tava com 1 a menos. O CRB tava com 1 a mais, né?
No caso aqui, cadê? Foi a virada mesmo da equipe do ABC, né? Mesmo com um jogador a menos, o time do ABC, ele leva aqui um gol, né? Depois empata a partida e no final do primeiro tempo tem um jogador expulso. No comecinho do segundo tempo faz um gol. E aí se segura, mas leva ali o gol de empate aos 38 do segundo tempo, né? E aí tem a outra expulsão da equipe do ABC lá no finalzinho e acaba o jogo no 2-0, né? Gol do Douglas Esquilo para a equipe do ABC, que Douglas Esquilo era jogador do CSA no começo da temporada e sai do CSA, vai para o ABC e aí faz um gol também. Eu acho que foi a melhor partida que ele fez a favor do CSA esse ano. Eita resenha. Enfim, o último jogo também aí dessa rodada foi o empate entre Botafogo e Fortaleza. Esse empate aí deixa a equipe do Fortaleza um pouco mais distante da equipe do Bahia, né? E tira o Botafogo também aqui da zona de classificação, né? Então vamos lá. Falando aí de cada um dos grupos, vamos até diminuir aqui para a gente poder ter os resultados aqui de lado, para ficar mais fácil de acompanhar, né, os times. O Sport se mantém aí então na primeira colocação do grupo A, vencendo o seu jogo, garantiu aí essa primeira posição. Se tivesse empatado sua partida, o Sport estaria pelo menos na segunda colocação, né? Mas aí iria depender de saldo de gols, se tivesse empatado o seu jogo, teria ficado com saldo 2, gols marcados teria mais do que a equipe do Vitória, a não ser que fosse um 0-0, enfim. O time do Sport estaria empatado em pontos aqui com Vitória, CRB, Botafogo e Maranhão, né? Mas vencendo o seu jogo, garante aí a primeira posição a equipe do Sport, mas tá muito apertado aqui a classificação, né? 2 pontos separam o Sport do Maranhão, que é o sexto colocado. É muito pouco, é um grupo muito equilibrado. O River, com a vitória em cima do Náutico, garante a segunda colocação. Entra aí de vez, né, nessa briga, mas como eu falei, tá muito apertado aí essa classificação, né? Quem se deu bem foi o Vitória, que estava distante, né? Tava longe lá, mas como eu falei, em uma rodada tudo pode mudar, né? O cenário pode mudar completamente. Aqui 2 times saíram, né, da zona de classificação. O CRB era o vice-líder, o Botafogo era o terceiro colocado. Os dois caem 2 posições, o CRB ainda não sai do G4, mas o Botafogo sai. Isso porque empataram, né? Então, a situação desse grupo daí, ela é completamente instável, sabe? E o Maranhão aqui, por exemplo, tava lá na penúltima colocação e depois de uma rodada já tá colado nos times aqui do G4. Então, como eu falei, né, é um grupo bastante instável. E aí a gente tem o Ceará, que pra mim, surpreendentemente, tá aqui só com 6 pontos. Mas, próxima rodada, dependendo de como acontecer as coisas, o Ceará pode pular de 7º para 3º. Né? Então não tem nada garantido aí nesse grupo, nem mesmo pro próprio América, que apesar de estar 4 pontos de distância, ainda tem 3 jogos, dependendo aí dessas últimas 3 rodadas, o América pode dar uma disparada aqui, né, e até abocanhar uma vaguinha. Esse grupo ele tá muito embolado, né? Já a gente faz aí uma média de pontuação aí das equipes, tá ligado? Já o grupo B teve o Bahia ganhando e se isolando aqui na tabela de classificação, né? Vai a 12 pontos a equipe do Bahia. Abre 4 pontos de vantagem em cima do Fortaleza, que tropeçou na rodada. Se tivesse ganho o seu jogo, estaria com 10, próximo do Bahia, mas ainda não numa situação de estar colado em pontos e tal. Estaria a 2 pontos ainda do Bahia, mas com esse tropeço a equipe do Fortaleza fica aí a 4 pontos do líder Bahia. Mas ainda está numa posição confortável na tabela de classificação.
Cervejinha começou cedo? Que é isso, Genivaldo? É chá, pô. Tomando um chazinho aqui, um chá verde, pra ajudar aí na retenção de líquido, né? Chá verde, pô. Tu é doido de uma hora dessa? Sextou, mas não é pra tanto também não. Eu sempre gosto de tomar, pô, um chá verde, tá ligado? Aí eu coloco ainda canela e gengibre. Que aí o chá verde ajuda na retenção de líquido, né? Reduz a retenção de líquido. E a canela, e acho que a canela ajuda nisso também, né? Mas canela e gengibre ajudam também no aumento do metabolismo, né, velho? Ajuda no metabolismo da pessoa também. Aí eu gosto de fazer esse chazinho pra tomar no dia a dia mesmo, tá ligado? Às vezes quando eu esqueço, mas eu gosto de tomar, tá ligado? E aí também na tabela a gente tem aí fechando o G4 do grupo B, o Altos e o Náutico. Náutico, apesar de ter tropeçado dentro de casa, não sai aí do G4, né? E é o seguinte, esses times aqui, o Altos perdeu, o Náutico empatou e não saem do G4. Então dá pra ver que a situação desse grupo, ela não é tão maluca quanto a do grupo A. Porque mesmo perdendo, ninguém perdeu posição aqui. Aí, ó, o CRB e o Botafogo empataram seus jogos, cada um perdeu 2 posições, né? Então é uma loucura o grupo A. O grupo B eu acho que é algo mais estável. Apesar de ter ainda aqui, entre o Altos e o Itabaiana, 3 pontos apenas separando os dois. Na próxima rodada pode acontecer, inclusive, de Juazeirense e Itabaiana, se ganharem seus jogos e dependendo do tropeço das outras equipes, esses dois aqui, os 2 últimos colocados, podem virar terceiros e quartos colocados, respectivamente, né? E aí eu acho que os cenários dos grupos A e B vão se confirmando o que eu tinha dito lá mais para o começo. Antes de começar a Copa do Nordeste, eu tinha falado algo nesse sentido. Que o grupo A seria bem mais equilibrado pelas equipes que estão participando e a gente está vendo aí o equilíbrio de pontuação, uma pontuação muito alta das equipes do grupo A. E o grupo B, com Bahia e Fortaleza, sendo os times que estão mais disparados lá na frente, né, que estão numa posição mais confortável, e os outros times com uma pontuação bem mais baixa, né? Então, acho que isso daí dá pra gente confirmar então o que eu tinha imaginado no começo da competição. E eu quero fazer também essa comparação entre grupo A e grupo B. Eu vou ver se eu consigo aqui abrir uma planilha no Excel. Nesse computador que eu faço live, eu não tenho o Office instalado, então eu não tenho o Excel. Mas